Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Você já ouviu falar em psicose puerperal? É uma condição diferente da depressão pós-parto e que também pode ocorrer com a mulher depois que o bebê nasce. A psicose puerperal ou pós-parto é um transtorno psiquiátrico com sintomas bem específicos. Embora não seja tão comum, é importante falar sobre ela para que as pessoas conheçam e assim o diagnóstico possa ser feito mais rapidamente. Para essa conversa estão com a gente o psiquiatra Rodrigo Dias e o casal Rafael e Tatiane Vergueiro, pais da Alice de 5 meses, que está aqui também, está dormindo a Alice. Tatiane, você teve a psicose puerperal, né? E hoje sentiu necessidade de falar sobre isso, até para ajudar outras mulheres, é isso? Sem dúvida. Na verdade, existia muita pouca informação e foi uma sensação muito angustiante. Eu ouvi uma voz que dizia que eu ia morrer. E por conta disso, eu comecei a ter delírios. Você sente como se você tivesse uma outra realidade. E isso começou quanto tempo depois que ela nasceu? Quando ela tinha mais ou menos 3 meses e meio. Hoje ela está com 5 meses. E, Rafael, como foi para você perceber? Foi ela que percebeu ou você que percebeu que tinha alguma coisa errada ali? Isso. Na realidade, assim, logo após o parto, a gente não tinha muitos indícios, né, de que tinha nada errado, né? O primeiro mês foi ótimo, enfim, então era uma coisa muito silenciosa, né? Mas o momento em que veio o surto, a gente percebeu rapidamente porque ela estava fora de si, enfim, não estava falando coisas, né, normais, assim, essa questão de falando que ia morrer. Então, claramente, já estava passando por um surto. Eu estava até trabalhando, voltei para casa, né, enfim, para ajudar. E aí foram alguns dias ali em que a gente passou por esse sufoco, né, enfim, né, porque ela estava ali num momento de surto, tendo delírios. Doutora, a gente sabe que uma tristeza depois do pós-parto é bastante comum, né? Mas como diferenciar essa tristeza, que é chamada de baby blues, a depressão pós-parto e essa psicose? O quadro da psicose puerperal, ele varia muito. O que a gente vê de início é um pouco de insônia, um pouco de irritabilidade, que é diferente do baby blues, onde tem aquela sensação, estou insegura, parece até mais adaptado, uma coisa de adaptação. E a partir daí podem aparecer uma série de sintomas. Muitas vezes a mãe fica exageradamente cuidadora, às vezes ela começa a se desorganizar, isso é uma coisa bem importante e muito comum nos quadros. Ela começa a se desorganizar. Então, desde o se vestir, do se cuidar, até não conseguir conversar com as pessoas, fazer tarefas básicas, isso pode aparecer, via de regra, aparece até os 10 primeiros dias. Mas pode aparecer até, a gente diz, até 6 meses de um modo geral. E por que acontece, doutor? As causas são múltiplas. Existe, obviamente, a primeira é pensar, tem uma série de alterações hormonais na época do parto, e a diminuição e alteração desses hormônios, para as mulheres que já são sensíveis a essas alterações, normalmente é a causa mais comum. Existe desde problemas de tireoide, outros tipos de reações imunológicas que podem acontecer, mas o principal que a gente acha é mudar o ritmo. E quebrar o sono, ficar sem dormir, é o que a gente chama, tem um ritmo circadiano, né? Acordar, dormir, comer as refeições. Na hora que isso é quebrado, isso pode gera um gatilho. E entrando nesse estresse, aparece o quadro. Quando o bebê nasce, a nossa vida muda radicalmente, né? É um desgaste psicológico e físico também, né, Tatiane? Sim, e aí você precisou de ajuda? Você teve que procurar ajuda? Precisei, eu fiquei 3 semanas internada. Por quê? Como é que foi? Quando você começou a sentir os primeiros sintomas, logo vocês perceberam que você precisava ir no médico? É isso? Sim, a gente foi em psicólogos, mas aí a gente viu que precisava de uma ajuda mais especializada. E isso que acabou resultando na minha internação. Fiquei 3 semanas internada. Porque daí ela foi num psiquiatra, é isso? Exato, inicialmente a gente foi a gente conversou com uma psicóloga, né, e a psicóloga já entendeu ali que a situação dela estava um pouco complicada e recomendou a gente ir num hospital psiquiátrico, né, e a gente dormiu e foi no dia seguinte. No dia seguinte a gente foi ao hospital psiquiátrico e chegando lá, enfim, a gente foi atendido, deram um medicamento para ela e ela acalmou um pouco.
mas à noite ela voltou a ficar muito ruim, enfim, e aí nessa segunda noite ela estava tendo muitos delírios, não estava falando coisa com coisas, queria sair de casa, enfim, estava uma situação bem complicada ali para controlar, com uma criança pequena, enfim. Isso que eu imagino, porque ela com 3 Exato, meses tinha todo esse sofrimento Isso, também em relação à sua relação com ela, né? Mas eu queria até desmistificar um pouco essa questão do hospital psiquiátrico, porque, na verdade, foi o que me ajudou demais. Eu adorei ficar no hospital psiquiátrico. Tem casos que são necessários e faz toda a diferença, né, doutor? Faz. É muito comum fazer o diagnóstico na internação. Acontece, assim, de cada 2.000 nascimentos, a gente espera que um tenha psicose puerperal. Nossa! É Então, até mais do que a gente imaginava, né? não é tão pouco, não é tão... Só que elas são mais leves, precisa-se fazer uma avaliação, né? Quando vai para o hospital psiquiátrico é que normalmente se faz o primeiro diagnóstico. Uma boa parte, às vezes, passa até sem tratamento, que é a pior coisa que tem, e está muito mais relacionado também à primeira gravidez. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o apoio do pai e da família, né? A conversa já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é psicose puerperal. Doutora, a gente falou um pouco no bloco anterior sobre a necessidade de internação dessa mulher no momento de crise. Por que a internação é necessária? Primeiro, acho que é uma coisa importante falar. Quando está nesse período, a gente fica pensando, olha, o que precisa mais cuidado? A mãe ou a criança? Ambos, mas a gente, na saúde mental, privilegia sempre a saúde mental da mãe. Quem vai ficar cuidando, quem precisa fazer vínculo com a criança. Quanto mais cedo a gente restabelece o bem-estar dela, é melhor o prognóstico. Você está tratando a criança também. Eu estou tratando a criança e a estabilidade dela. Por isso a intervenção é legal. E veja, a pessoa perde a crítica. Ela já não está, como ela falou, não está mais no meu... Eu não estou mais me reconhecendo, estou obedecendo vozes. Então ela perdeu a noção, a razão de... Está certo, está errado. E pode vir também uma coisa que é super, super comum de aparecer, é o pensamento, vou cuidar da criança, veio um pensamento que eu quero eliminar a criança da minha vida. Né? Isso pode acontecer? Pode, não é incomum e é uma obrigatoriedade de qualquer pessoa que está na frente dessa situação perguntar e intervir. Às vezes as pessoas ficam falando, olha, não pergunta que isso pode induzir. Não, a melhor coisa que você tem para fazer é a pergunta. E da interna porque precisa tomar um medicamento na veia, é isso? Não, não? O tratamento, via de regra, é com medicação e é o lítio. Tá, independente se tem ou não um diagnóstico de transtorno bipolar, a maior indicação, vamos dizer, não é nem que tem indicação, não tem pesquisa, a gente não consegue fazer pesquisa muito com isso, mas o que a gente vê de relatos de caso é o lítio tem uma resposta super boa, os antipsicóticos e às vezes uma combinação dos dois para regredir o caso. Isso para a crise e daí depois vai precisar de um acompanhamento. Sempre, vai precisar sempre de acompanhamento. E, Rafael, eu imagino nessa fase a importância do pai estar lá, né, não só para apoiar a mulher, mas uns cuidados com o bebê também, né? Exato, não só do pai, como de toda a família, né? No caso, a família dela, a mãe dela, meus pais também, enfim, os pais. Eu acho que é super importante porque é uma situação que você não se prepara, não sabe como lidar no momento que vem ali o surto, e uma pessoa que estava ali até então super normal, de repente está fora de si. Como você vai lidar com isso tendo uma filha pequena? Sim, precisa de uma rede de precisa de apoio. uma rede de apoio. Então foi super importante. Foram 2 a 3 dias ali de surto, que acabou na internação, que foram super importantes ter essa rede de apoio. E quando a gente chega no hospital psiquiátrico e ele dá o diagnóstico, ela vai ter que ser internada, a rede de apoio precisa continuar, porque ela vai ficar internada, vai ser cuidada, mas tem os cuidados com a bebê também, né? Porque até então ela estava mamando no peito, enfim, e aí teve que trocar para forma. Ou seja, em todos os momentos a rede de apoio ela é fundamental. E é importante também, né, doutor, falar sobre isso para quebrar preconceitos, né? Porque as pessoas não gostam de falar, parece que a mulher está louca, mas não é uma questão hormonal, né? A mulher precisa de ajuda. Eu acho que vamos falar, primeiro tem o preconceito do transtorno mental de um modo geral. Graças a Deus está tudo diminuindo, ainda bem que isso está diminuindo.
só que é uma situação grave, então precisa estar atento a isso. Vamos dizer assim, quando a gente está programando a gravidez antes do parto, não se fala das coisas ruins, né? E é o momento exatamente de também falar isso. Minha mãe é bipolar, eu estou grávida, isso aumenta o risco, a gente vai falar. Mas se não tem história, a maioria das vezes o diagnóstico a primeira vez é no primeiro episódio, então é importantíssimo fazer esse trabalho que vocês fazem, é fundamental para a população ficar sabendo que isso acontece. É grave e quanto antes a gente intervir, melhor. E que tem tratamento e que é importante tratar por você e principalmente por ela, porque você precisa estar bem para cuidar bem dela, não é? Sim, sem dúvida. Hoje, como é que, depois da crise, aí como é que se deu o seu tratamento e como é que está sendo hoje em dia? Bom, eu hoje passo com um psiquiatra e com um psicólogo e procuro sempre, como eu sou jornalista, escrever. Eu escrevi, inclusive, durante a internação. Um dos meus projetos é transformar tudo isso em um livro. Olha, que interessante, para ajudar outras pessoas, né? Sim, Não, e Então, esse precisa vínculo com o bebê também depois a gente cria, né? Tudo bem ficar um pouco para depois e você acaba construindo essa relação com a sua filha, A né? internação em si, como eu disse, foi ótima. Eu consegui descansar, eu me sentia super bem cuidada. O mais difícil foi o fim da amamentação. Isso doeu. É porque vem um sentimento de culpa que cabe a todas as mães, infelizmente, as mães acabam tendo esse... Mas nem todas podem amamentar e tudo bem, né? Faz Exatamente. parte. E a gente vê que o resultado está ótimo aqui com a assessoria dela, que ela continua dormindo muito bem. E eu imagino que o Rafael também precisou do entendimento, né, da compreensão, inclusive das pessoas no seu trabalho e Exatamente. tudo. Eu tive assim, graças a Deus, assim, eu tive um super apoio do pessoal do trabalho, da família. Ela acordou, viu só, né? Isso foi muito importante, porque sem isso eu não teria conseguido superar esse momento, né? Porque, assim, ela já estava sem a mãe, a bebê, ficou 20 dias sem a mãe na internação dela. Ficar sem o pai também, né? Imagina, com 3 meses e meio seria muito difícil para ela, então Como seria fundamental. importante os pais terem uma licença paternidade maior, as empresas têm que pensar Exatamente. nisso, né? Não, isso é fundamental, com Como é certeza. importante as pessoas, quando ficam sabendo, compreendem e tentam ajudar aí como podem, né? E essa Exatamente. união, né? A união do casal, principalmente nesse momento difícil. Quero desejar boa sorte para vocês. Infelizmente, terminou o tempo do programa e a Alice até acordou para dar risada. Ela deve pensar assim, quem são essas pessoas? Quem é esse Onde eu vim parar, né? O que está acontecendo, né? Rafael, obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Tatiana. Inclusive, eles que escreveram para a gente pedindo para falar sobre isso. Exatamente. E, doutora, as pessoas podem procurar ajuda no HC de São Paulo? Tem essa referência lá? O HC, qualquer serviço de saúde tem, muitas vezes, a própria maternidade, alguns hospitais já orientam por esse tipo de coisa. Então, sempre é importante ficar atento se algo não vai bem e procurar ajuda. E obrigada também a você que nos assiste e acompanha nossas conversas sobre a vida em família. Com essa troca de experiências, todos nós aprendemos. Até a próxima. Tchau.